Para fazer uma clave de sol, você, logo no início do pentagrama, coloca o lápis um pouco abaixo da segunda linha. Depois você vai fazer um caracol até chegar entre a terceira linha e a primeira linha, assim. Depois você sobe até mais ou menos o centro do caracol e até onde ficaria mais ou menos aqui um espaço acima do pentagrama. Depois você volta mais ou menos onde seria um espaço abaixo do pentagrama e faz uma volta. Então vamos de novo, logo abaixo da segunda linha, faz o caracol, sobe na terceira, volta para a primeira, aí depois sobe até mais ou menos o centro, na altura de um espaço acima, depois você volta reto, aí faz uma bengalinha, novamente, coloca o lápis um pouco abaixo, faz o caracol, sobe até acima e volta e faz a bengalinha. Para fazer a clave de Fá, você no início do pentagrama coloca o lápis logo abaixo da quarta linha e faz um caracol que sobe até encostar na quinta linha, aí ele volta até chegar na segunda linha, até no início do caracol. Depois você coloca 2 pontos entre a quarta linha. Então, vamos novamente. Você põe o lápis um pouco abaixo da quarta linha, faz o caracol encostando um pouco antes da quinta linha, aí volta até a segunda linha, até chegar no início. Aqui eu passei um pouco da segunda linha, o ideal é ficar mais para cima. E aí você coloca 2 pontos entre a quarta linha. Novamente, antes da quarta linha, sobe até a primeira linha. Agora ficou melhor. Encostou na quarta linha, passou só um pouquinho, aí eu coloco os 2 pontos. Lembrando que aqui no início ele fica alinhado mais ou menos aqui na esquerda. Novamente, faz o caracol até chegar um pouco mais da segunda linha, faz 2 pontos. Bem, essa é a clave de Fá na quarta linha. Para fazer a clave de Dó, você vem no início do pentagrama, faz uma barra mais cheia, depois você faz uma barra bem fina e depois você faz uns semicírculos. Essa daqui é a clave de Dó na terceira linha. E põe 2 pontos. É como se fosse um B, né? Então vamos lá. Põe a linha mais grossa. Põe a linha mais fina. Põe os semicírculos e põe 2 pontos. Então essa aqui é a clave de Dó na terceira linha. Se você for fazer a clave de Dó em outra linha, é só fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer a clave de Dó na quarta linha. Aí eu tenho que subir um pouco, né? Que seja equivalente a uma linha. Põe mais grosso e mais fino a linha. Faço os semicírculos do B e põe 2 pontos. Então essa é a clave de Dó na quarta linha. Bem, quando você for escrever uma figura musical de nota, você tem que ter cuidado onde ela está no pentagrama. Por exemplo, ela só pode estar na linha ou no espaço. Então vamos lá. Se ela estiver aqui no segundo espaço, aqui está correto, mas assim estaria errado. Ó. Tá vendo? Ela está no segundo espaço e ultrapassando um pouco a linha. Isso não pode. E se fosse na linha, também ela não pode fazer assim. Ó. A terceira linha não pode estar assim. Teria que estar no meio dos espaços. Se estiver abaixo do pentagrama, também você tem que pensar
nas linhas e nos espaços suplementares. Então, ó, essa nota aqui está entre... Não tem nenhuma linha suplementar porque não precisa, mas você tem que imaginar se tivesse. Então você não poderia pôr essa nota aqui assim, por exemplo. Porque se tivesse uma linha suplementar, ela estaria mais ou menos aqui, ó. Então, ó, a nota está mal colocada. A mesma coisa acima lá. Então você tem que considerar que tem uma linha suplementar aqui, por exemplo, né? Para fazer a figura musical no tamanho correto. A figura musical também não pode ficar muito pequena. Por exemplo, essa daqui, ó, tá menor do que o espaço. Ou essa daqui tá menor do que o tamanho de um espaço. Sobre as linhas suplementares superiores e inferiores, é muito simples. Basta você passar um pequeno traço na horizontal e pôr a figura musical. Seguindo a mesma lógica, então, a mesma lógica de espaço. Pode ser linhas suplementares inferiores ou superiores, né? Para eu escrever as figuras musicais de nota, eu tenho que pensar primeiro na cabeça. Bem, a cabeça de uma figura normal, ela é uma oval um pouco subida para a direita. Então, por exemplo, eu faço uma oval aqui, ó, meio subida. Todas as cabeças das figuras musicais de nota são assim, exceto a da semibreve. Então, por exemplo, essa aqui é a cabeça de qualquer figura musical menos da semibreve. A semibreve, qual é a diferença? Ela é um pouco mais larga. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma semibreve. Então a semibreve é uma oval, só que ela é um pouco mais larga e não é subida para cima. Uma cabeça de uma figura musical qualquer, uma oval meio virada para cima na direita. Se for uma semibreve, ela é uma oval, só que ela é um pouquinho mais larga e ela não é subida para a direita acima. Ela continua na mesma altura na vertical aqui. Então essa figura musical aqui com a cabeça vazia pode ser qualquer figura musical menos a semibreve. Então, se ela for uma mínima, basta eu colocar a haste. A haste tem que ficar na vertical mais ou menos até o que seria uma oitava abaixo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o Mi, então a haste vai vir até o Mi embaixo, que é a mesma coisa. A haste até uma oitava. Eu tenho visto que alguns editores de partitura utilizam não a oitava, mas a sétima como comprimento da haste. Bem, se isso daqui então for uma outra figura musical com a cabeça cheia, basta eu encher aqui, ó. De dentro para fora, né? Bem, essa daqui continua sendo a semibreve. Então aqui eu vou colocar a haste aqui nessas daqui também. E essa aqui é uma semibreve, eu não vou mexer. Vou pintar aqui de dentro para fora. Aqui eu coloquei a haste antes das cabeças, né? Porque tá haste para baixo. Uma dica para você lembrar de onde fica a haste em relação à cabeça é a seguinte. Atualmente, a figura musical nunca pode aparecer ou com um 9 ou com um 6. Então, se ficar parecido com um 9 ou parecido com um 6, está errado. Então, por exemplo, eu coloco aqui a semínima e coloco a haste aqui. Essa haste parece com um 9? Não. Ela parece com um 6? Não. Então está correto. Agora aqui, ó, eu vou colocar a outra cabeça. Eu vou pôr a haste aqui. Essa haste parece com 9? Não, mas ela parece com 6? Parece, então tá errado. Então não pode aparecer nem com 9 nem com 6, ó, não pode, ó. Não pode aparecer nem com 9 nem com 6. Vamos ver um exemplo com a haste para baixo. Aqui, eu faço até a oitava abaixo, né? A haste. Então, o que temos aqui? Parece com 9? Não. Parece com 6? Não. Então tá certo. Agora vamos ver um exemplo errado. Parece com 9? Parece, então tá errado, ó. Então isso aqui tá errado, isso aqui tá errado.
Agora vamos ver a direção da haste. A haste fica para cima até quando você chega na nota que fica no segundo espaço. Então, aqui ó, haste para cima, vai até a oitava. Oitava, até a oitava, até onde seria a oitava ali, né? Haste para cima. Quando ela chega na terceira linha, a haste é para baixo, tá, pessoal? Muita gente acha que tanto faz, mas não é verdade. Em regra de edição de partitura, o correto é que quando está na terceira linha, já é para baixo, tá bom? Então ela segue a lei da gravidade, tá? Ou seja, não é porque está no meio que tanto faz. Está no meio, vai para baixo, porque é a lei da gravidade. Tudo bem? Então vai aqui mais ou menos até onde é a oitava. Bem, essa aqui é a direção padrão das hastes, mas conforme o contexto, elas podem não ir pela direção padrão. Por exemplo, o caso mais comum de não ir para a direção padrão é a nota que fica na terceira linha. Por isso que muita gente confunde e acha que tanto faz, e que não é um padrão ir para baixo. Então, por exemplo, se eu for escrever isso aqui, ó, essa nota, vamos supor que seja um Sol, né? Sol, Lá, Si, Lá. Então, o que eu vou fazer? Pelo contexto, eu vou deixar o Si para cima, a haste para cima. Ou seja, não está seguindo a direção padrão. Mas por quê? Por causa do contexto. Tá? Ia ficar feio nesse trecho aqui, eu colocar para baixo só essa haste. Tá? Então, isso aqui ia ficar feio. Então, nesse caso, para ficar dentro do padrão estético das outras hastes, então eu coloco a terceira linha para cima. Tudo bem? Então esse é um exemplo da seção do Si. Agora vamos falar dos colchetes. Então, por exemplo, se nessa figura musical for pôr um colchete, basta pegar no início da haste e fazer um colchete para a direita. O colchete sempre é para a direita. É assim, uma curvinha mais ou menos assim. Se tiver dois colchetes, aí eu faço duas. Eu tenho que ter só cuidado para não fazer a poluição, né? Uma encostando muito na outra. Se a figura musical tiver muitos colchetes, eu vou ter que ampliar a haste para caber mais colchetes. Também tem a opção de eu não usar colchetes, mas eu colocar barras de ligação, né? Então, por exemplo, essas duas figuras musicais aqui, em vez de eu colocar um colchete de colchete em cada uma, eu colocaria uma barra de ligação. Então, por exemplo, aqui. Nesse exemplo aqui, antes de eu fazer a haste, eu tenho que considerar que eu vou usar uma barra de ligação, porque isso vai mudar a direção da haste. Por exemplo, essa segunda nota, a haste seria para baixo e nessa primeira para cima. Mas se eu for usar uma barra de ligação, eu não vou fazer isso, vai ficar cruzando aqui a barra de ligação. Então, eu vou procurar dentro do contexto qual é o que fica mais próximo do pentagrama. Se colocar tudo para baixo ou tudo para cima. Bem, aqui ao meu ver, a maneira menos equivocada seria pôr tudo para cima. Seria a maneira que ficaria mais dentro do pentagrama. Em relação a essa outra, por exemplo. Eu acho que essa aqui ficou mais fora do pentagrama do que essa. Então, por isso que eu optei por essa forma. Bem, se tiver mais barras de ligação, é só colocar mais outras aqui. Quantas forem necessárias. Elas devem ficar sempre alinhadas, né? Umas com as outras. Bem, agora falando sobre as pausas. A pausa da semibreve, ou a pausa que indica o compasso vazio, né? É assim, ó. É só você fazer um tracinho embaixo da quarta linha. Mais ou menos ocupando a metade do espaço. Se for pausa de mínima, então é acima da terceira linha. Bem, para lembrar essas duas pausas, você pode pensar a seguinte analogia. A pausa da semibreve é um chapéu virado para cima. Então, se estiver chovendo, vai encher de água. Então ele enche. E a pausa da mínima é um chapéu virado para baixo. Ou seja, se chover, não vai encher de água. Então vai ficar com menos.
tá? Então a pausa da semibreve ela fica cheia de água e a pausa da mínima não fica cheia de água. Então a semibreve é maior do que a mínima. Essa que é a minha analogia aqui para a memorização. Bem, a pausa da semínima é mais difícil. Então você vai fazer um lacinho aqui um pouco abaixo da segunda linha até um pouco acima da segunda linha, assim, ó. Depois você sobe na diagonal reto até a terceira linha. E depois você faz uma curvinha assim. Então vamos novamente. Curva para a direita. Reta para a esquerda até a terceira linha. E cobrinha. É isso daí. Curva para a direita na segunda linha, diagonal para a esquerda até a terceira linha e cobrinha até antes de chegar na última linha. Para fazer pausa de colcheia, você faz uma pequena curva na quarta linha e puxa a diagonal até a segunda linha. Então, pequena curva, diagonal. Pequena curva, diagonal. Pequena curva, diagonal. Isso é pausa da colcheia. Se for de semicolcheia, basta colocar mais um colchete aqui abaixo. Se for de fusa, mais um. Aí você vai aumentando a haste conforme a necessidade. A semifusa. Agora sobre as ligaduras de valor, ou ligaduras de mesma nota, né? Então, a ligadura ela é uma curvinha que fica acima ou abaixo da figura musical, ou seja, ela fica na direção oposta onde está a haste. Então, por exemplo, se a haste está para cima aqui, ela vai ficar para baixo. Aqui, se a haste está para baixo, ela vai ficar para cima. Sempre ligando as cabeças, tá? Ela não pode ligar a haste. Isso aí não é uma ligadura de valor. Ó, eu não posso colocar a ligadura de valor na haste, tá? Isso aqui não é uma ligadura de valor. Isso aqui pode ser até uma ligadura de fraseado, mas não ligadura de valor. Para fazer os símbolos de compassos, você tem que escrever um número acima e um número abaixo. Então, por exemplo, se for compasso 4x4, você tem que pôr um 4 aqui acima da terceira linha e abaixo da quinta linha. A mesma coisa embaixo, abaixo da terceira linha e acima da primeira linha. 4x4. Então, se for 2x4, aí você põe um 2 aqui e um 4 aqui. 3x4, põe um 3 aqui e um 4 aqui. 6x8, você põe um 6 aqui e um 8 aqui. Para fazer a notação alternativa do compasso 4x4, você pode usar um C. Nesse caso, você vai colocar um C entre a segunda e a terceira linha. Assim, ó. A segunda e a terceira linha. Um C. Vou pôr de novo aqui, ó. Entre a segunda e a terceira linha. Entre a segunda e a terceira linha. Se for um compasso 2x2, ou seja, o ala breve, basta você completar o C, cortando o C com uma linha vertical, mas essa linha não pode encostar na primeira linha e nem na quinta linha. Então vamos lá. Então, no meio do C, sem encostar na primeira e na quinta linha. Aqui encostou, ficou ruim, então teria que ser menor um pouco. Pronto, aqui ficou melhor. Aqui também encostou, né? Para fazer as barras de compasso é muito simples. Basta você fazer uma barra na vertical. É a barra simples. Se for uma barra dupla simples, que é no meio da música, né? Você coloca duas barras finas. Se for uma barra final, barra dupla final,
que seria no final da música, ou de um trecho de uma peça com vários movimentos, você coloca a primeira linha fina e a segunda mais grossa. Agora vamos fazer um bemol. O bemol ocupa 2 espaços no pentagrama. Então, por exemplo, se você for fazer um Lá bemol, você vai ocupar esse espaço entre a segunda e a terceira linha. Por exemplo, você inicia com a linha, depois você faz uma curvinha meio pontuda abaixo. Então vamos de novo. Segunda a terceira linha e a curvinha meio apontada abaixo. De novo, segunda a terceira linha, curvinha meio apontada abaixo. O seu lápis tem que estar bem afiado para você fazer esse bemol adequadamente. Vamos fazer agora um bemol no Si. Colocar um pouco acima da segunda linha, chegando a um pouco acima da quarta linha. Aí, imaginando que o meio é a terceira linha, que é o Si, e o completo. Bem, então para fazer o B quadro, você inicia pensando em 2 espaços. Então, você de cima para baixo, por exemplo, faz uma linha na vertical. Depois você quebra um pouquinho a linha dessa forma. Depois, um espaço abaixo de onde você quebrou, você faz a mesma coisa do contrário. Então, ó, daqui, sobe até aqui e quebra para baixo. Pronto, então nós vemos que o B quadro ocupa 3 espaços. Então esse é um B quadro no que seria a nota Lá, por exemplo, na clave de Sol, né? Na segunda linha, por exemplo. Então vamos fazer um B quadro aqui, onde seria a terceira linha. Então você faz de cima para baixo e faz o corte. Depois o contrário, de baixo para cima e faz o corte. Então esse aqui é um B quadro na terceira linha. O sustenido, ele ocupa também 3 espaços. Então, por exemplo, se você vai fazer aqui um Dó sustenido, você faz 2 linhas na vertical de cima para baixo, sendo que cada uma está um pouco desalinhada. Então, por exemplo, você põe uma linha aqui para baixo e outra um pouco para cima antes. Olha, elas estão ligeiramente desalinhadas. Depois você coloca na diagonal da esquerda para a direita uma quebra. Então vai ficar assim. Então Si sustenido, onde seria o Si sustenido, né? Na clave de Sol. Então eu venho de cima para baixo, faço 2 linhas bem na vertical, sendo que a primeira é um pouco mais para baixo do que a segunda. Depois eu passo 2 diagonais paralelas. Esse é o sustenido. Bem, o dobrado sustenido é mais fácil. É só fazer um X. Então, por exemplo, Lá dobrado sustenido, põe um Lá e põe um X do lado. E para o dobrado bemol, é só colocar 2 bemóis, um encostado no outro. Então, por exemplo, Lá, Lá dobrado bemol. Vamos fazer um outro. Lá dobrado bemol.